barra ou trufas, amargo ou ao leite. Seja como for e onde for, chocolate é uma paixão e não é de hoje. A história do chocolate começa nas civilizações antigas da América Central e do Sul. Os maias e os astecas desenvolveram o costume de beber chocolate. Mas foi na Suíça que finalmente surgiu a mistura consagrada de chocolate, leite e açúcar. E são suíços os maiores consumidores. É para a capital Zurique que a gente vai agora. A Karina mora lá e vai mostrar pra gente que dá para comer chocolate bom e barato. Olá, meu nome é Karina, eu tenho 37 anos e eu vivo há 13 anos na Suíça. Eu trabalho aqui na área de comunicação e tecnologia. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a paixão nacional e internacional sobre o chocolate suíço. Aqui na Suíça, a maneira mais rápida e prática de encontrar chocolate é no mercado. A variedade de chocolates é imensa, tanto em tipo de chocolate quanto ao preço do chocolate. Esse aqui custa 60 centavos. Esse daqui, que é mais barato, de 60 centavos, tem 30% de cacau. Tem 30% de cacau. E esse aqui, que é o da Lindt, tem 31% de cacau. Então a diferença é muito mínima do chocolate que custa 2,85 porque custa 85 centavos. Uma das atrações turísticas aqui da cidade onde eu moro, Zurique, é a fábrica de chocolate da Lindt. Você paga um valor de 20 francos, 20 euros, e você tem acesso a comer muito chocolate. É quentinho ainda. Agora você coloca a mão aqui e vai cair um chocolatinho. Falando em comparações entre países, no Brasil, a gente tem a briga entre Argentina e Brasil em relação ao futebol. E eu sei que aqui na Europa existe a briga entre a Bélgica e a Suíça. Qual dos dois tem o melhor chocolate? Eu confesso que eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo chocolate suíço, apaixonada pela qualidade do chocolate suíço. Pra mim é muito estranho quando eu vou ao Brasil e eu como um chocolate brasileiro. Pra mim, ele tem gosto de manteiga. Eu não sei explicar, mas não tem a consistência de chocolate, não tem o gosto do chocolate. Eu acho ele muito gorduroso. Eu não sei nem por onde eu começo. E assim, comendo chocolate suíço e não belga, eu me despeço também do pessoal do programa Como Funciona Aí. Só que eu espero mais ainda, que eu tenho deixado vocês com muita água na boca. Um beijo e, como se diz aqui na Suíça, tschüss! A definição oficial de chocolate no Brasil é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e diz que chocolate é o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa, pasta ou líquor de cacau, cacau em pó ou manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no mínimo 25% de sólidos totais de cacau. E para falar sobre esse assunto, convidamos o presidente da Associação Bean to Bar Brasil, ou do chocolate do cacau à barra, que reúne produtores brasileiros de chocolate tipo artesanal, Bruno Lazevicius. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos começar com um detalhe técnico que faz toda a diferença. O tipo e a qualidade do cacau tem interferência na qualidade do chocolate? Sim, o cacau é a base do chocolate, né? O cacau, metade dele é manteiga de cacau, metade dele é sólido de cacau. Eu estou falando da amêndoa, que é a parte que a gente faz chocolate, né? Que seria o caroço do fruto, né? Então, quanto maior o teor de cacau, mais característica de chocolate o produto vai ter, né? E a qualidade também do cacau faz muita diferença, né? O cacau, ele depende da genética, né? Como tem a banana maçã, banana pera, banana prata, conforme a genética dele, ele vai ter um sabor. O lugar que ele foi plantado também vai dar um sabor específico, e a forma como ele foi cultivado e depois fermentado também vai dar uma diferença. Então, a quantidade de cacau é super importante, né?
E também o tipo de cacau que é utilizado realmente faz toda a diferença na qualidade do chocolate. E existem critérios internacionais para essa produção e também para a exportação do chocolate? Olha, com relação a critérios, os critérios que vogam, né, geralmente para você comercializar um chocolate, seja no Brasil, seja em qualquer país, são os critérios da vigilância sanitária, né, que envolvem a sanidade do alimento, né, no caso do chocolate, a lista de ingredientes, né, e algumas informações para o consumidor, né? Não existe assim um critério internacional, né? Cada país tem a sua lei, né? Então, na Europa eles seguem o Codex Alimentar, que tem um teor de cacau mais alto, né? 30%, se eu não me engano, né? Aqui no Brasil a gente tem 25%, né? Já se tentou mexer nisso, né? Mas por conta de questões de produção, né? Não conseguimos aumentar o teor de cacau, porque o Brasil, ele, embora seja autossuficiente na produção de cacau, ele dá conta simplesmente da demanda interna, né? Então, se aumentasse o teor de cacau, provavelmente faltaria cacau e teria que importar cacau para o Brasil. Então, são questões internas que determinam a porcentagem do cacau. E esse padrão que tem na Europa de percentual de cacau é o mais alto que a gente tem hoje? No chocolate artesanal, o teor de cacau ele é um fator agregador de valor. Então, ele valoriza o produto, né? Então, se ele colocar lá, tem chocolate, por exemplo, que tem 80%, 90% de cacau, né? Então, isso é uma questão, assim, de cada empresa, né? E, no caso dos melhores chocolates, né? Eles têm geralmente um teor mais alto. É que a questão da legislação é o seguinte: você não pode chamar de chocolate um produto aqui no Brasil que tenha menos de 25%. Então, você coloca um alimento à base de chocolate. Agora, se você colocar chocolate, ele tem que ter 25%. Na Europa é a mesma coisa. Nem todo chocolate na Europa tem 31%, provavelmente, ou 30%. Só que se você quiser que ele chame chocolate, que ele seja vendido como chocolate, ele tem que atender essa demanda. Ele pode ter mais ou pode ter menos, né? Que não vai... É só uma questão de denominação para esclarecimento do público. Vamos voltar à Suíça porque é hora de fazer um passeio pelas principais lojas de chocolate de Zurique. Nossa anfitriã desta vez é a Carmille. Olá, meu nome é Carmille e hoje eu estou aqui em Zurique, na Bahnhofstrasse. Bahnhof significa estação e Strasse, rua. E hoje eu vou levar vocês para as melhores lojas de chocolate suíço aqui. Vem comigo! Aqui na Bahnhofstrasse existem pelo menos 3 opções de chocolateria que eu quero levar vocês. Uma é a Lindt, acho que essa dispensa apresentações, né? A segunda é a Läderach e a terceira vai ser a Sprungli. Vamos lá? A primeira, a Lindt. Uma coisa muito interessante da Läderach é que todos aqueles tabletes que vocês viram na porta da loja, você pode comprar os pedacinhos que você quiser, do tamanho que você quiser. Mas não se incomoda se tiver difícil de escolher. Eles também já vendem as opções pré-prontas. Você sabia que o chocolate é uma das principais fontes econômicas do país? São exportados chocolates daqui para o mundo todo. Além disso, gera empregos nas fábricas, nas lojas que tem nas cidades e ainda tem o turismo do chocolate, né, que atrai todos os anos vários turistas. Pois é, falando nisso, vamos para o nosso terceiro chocolatinho do dia? É logo aqui, ó, na Sprungli, onde tem também brunches deliciosos ao domingo. Porque chocolate faz parte da cultura suíça. A gente dá pro amigo, pra namorada, a gente leva pro trabalho, antes de uma reuniãozinha. Vamos lá, vem comigo comer mais um pouco. E para quem quiser,
Pode sentar aqui no cafezinho da Sprungli, tomar um bom cafezinho com chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima. Que delícia, né? Bruno, conta aqui pra gente uma coisa. O Brasil não segue esse padrão aí europeu de produção de chocolates. Isso prejudica o comércio internacional brasileiro? Normalmente isso não é um impedimento, né? Porque, como eu falei, a gente não segue, a gente faz as receitas, né? E as receitas geralmente envolvem muito mais quantidade de cacau do que esse mínimo que a lei exige. Então, essa lei funciona mais para os chocolates industrializados, que também, com certeza, se adequam, né, à legislação do país. Então, se ele tiver menos de tantos por cento, ele não vai se chamar de chocolate, mas ele entra como um doce à base de chocolate. Então, não é um impedimento isso. E aqui no Brasil, o produtor ele tem que colocar na embalagem descrito o percentual de cacau que ele utilizou, ou se ele é um produto como chocolate, ou como você falou agora há pouco, um produto feito à base de chocolate, né? Como chocolate. Olha, no Brasil, existe uma legislação, né? Que essa legislação está em vigor. Ela coloca que se tiver se tiver 25%, eu posso chamar de chocolate. Estão tentando fazer a mudança para 35%, né? E não só fazer a mudança, mas ser obrigatória a colocação da quantidade, da porcentagem de cacau no chocolate. No Brasil, não é. Ela funciona mais como um agregador de valor. Então, quem coloca mais cacau, coloca para qualificar o produto, né? Mas é aquela história, se tiver 25%, eu posso chamar de chocolate. E não preciso colocar na embalagem isso. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta para tentar descobrir, afinal, é suíço ou belga o melhor chocolate do mundo? Chocolatras de plantão, se preparem, porque a gente desembarca agora na Bélgica, um dos maiores produtores de chocolates do mundo. A produção do doce no país segue um rigoroso controle de qualidade. O Marcos mora em Charleroi e vai mostrar que por lá a história do chocolate começou há décadas e não faltam opções para experimentar essa delícia. Me chamo Marcos Fernandes, sou brasileiro, uberlandense e moro na Bélgica desde 2006. E hoje nós vamos falar sobre o chocolate belga. Vem comigo! A alta qualidade do chocolate belga o tornou cobiçado nos 4 cantos do mundo. Foi no século XIX que o chocolate, tal como conhecemos hoje, se democratizou. Graças à industrialização, fábricas de chocolate começaram a surgir por toda a Europa. Em 1857, Janne Haus se estabeleceu em Bruxelas como farmacêutico. Para deleite de seus clientes, ele resolveu cobrir com chocolate os seus remédios, que foi um sucesso. E foi somente em 1912 que seu neto, João Neuhaus Jr., decidiu criar o primeiro chocolate belga, conhecido como pralinas. Eu e minha esposa, Franciene, aqui em casa, nós temos um cuidado para que nossos filhos não comam chocolate em excesso. Eles comem normalmente em dias de festa, como no aniversário da nossa filha Laura. Nesses dias, a gente aproveita para experimentar os tipos de chocolate belga. O segredo do chocolate belga reside na qualidade dos ingredientes. E o que diferencia o chocolate belga dos demais países é o teor em chocolate. E essa taxa é de pelo menos 43% de cacau. Além disso, tem outra grande vantagem em qualidade, é que os belgas utilizam 100% de manteiga de cacau, sem nenhum aditivo e sem nenhum óleo vegetal. O chocolate mais caro do planeta, reconhecido pela revista Forbes, foi criado por um chocolatier dinamarquês. O Chocopologie Truth usa uma base de baunilha coberta por um tipo de chocolate escuro.
e é vendido por $2.600, em torno de R$13 mil. Outro chocolate de milhões é o Wispa Gold, uma barra embrulhada em folha de ouro comestível que utiliza os melhores grãos de cacau de Madagascar. É considerado o segundo chocolate mais caro do mundo, custando incríveis $1.600, cerca de R$8 mil. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o presidente da Associação Bean to Bar Brasil, ou do chocolate do cacau à barra, que reúne produtores brasileiros de chocolate tipo artesanal, Bruno Lazevicius. Bruno, apesar de estar entre os maiores produtores de chocolate do mundo, a Bélgica e a Suíça também, eles precisam importar cacau de todo mundo. O Brasil tem um mercado forte de exportação de grão de cacau? O Brasil, por incrível que pareça, ele produz o cacau suficiente para suprir o mercado dele, né? Isso tanto para a indústria como para os chocolateiros Bean to Bar, né? O chocolate artesanal. Porque existem restrições muito severas para a entrada do cacau no Brasil, cacau de outros países. O Brasil exporta, assim, derivados de cacau e alguns chocolates, né? Para a América do Sul, até alguma coisa para a Europa. Então, manteiga de cacau, pó de cacau, mas cacau em si ainda não. A ideia é essa, é transformar o Brasil num grande produtor de cacau, porque a gente tem mercado consumidor, a gente tem fabricante de chocolate e tem produção de chocolate. Então, isso pode colocar o Brasil em pouco tempo numa situação muito privilegiada no mercado mundial. Mas é proibido legalmente usar cacau que não seja o cacau brasileiro para a produção no Brasil de chocolate. Você tem que seguir algumas determinações do Ministério da Agricultura, só que elas são tão severas que é praticamente impossível. Então, só a grande indústria consegue seguir todo o ritual, todo o protocolo, porque eles trabalham com uma quantidade muito grande. E quem fiscaliza a qualidade do chocolate no Brasil? Olha, no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, são as agências de vigilância sanitária, né? No nosso caso, a Associação Bean to Bar, a gente não tem um caráter fiscalizador, mas a gente tem um caráter, vamos dizer, se uma empresa que quer participar da associação, ela tem que se enquadrar em alguns pressupostos que a gente tem. Então, o primeiro pressuposto é eu comprar o cacau, né, e trabalhar ele até o final do chocolate. No caso da grande indústria, você tem indústrias intermediárias. Então, a Nestlé, por exemplo, ela não trabalha com o cacau, ela trabalha com os derivados. Então, ela trabalha com a manteiga, com o pó de cacau, com a torta. Então, para você ser Bean to Bar, para você entrar na Associação Bean to Bar, a gente faz uma vistoria na fábrica que tem que comprovar que a pessoa compra o cacau, compra ele de um produtor que tem sustentabilidade, que não tem práticas agrícolas que possam afetar o meio ambiente, possam afetar também a sanidade do produto, né? Então, uso de forma irregular de pesticidas, coisas assim. A gente também pressupõe que tenha sido pago um valor justo, né, por esse produto, né? Uma vez que o chocolate artesanal ele tem um valor agregado alto, né? Então, assim, não que a gente fiscalize, né? E no mundo está ocorrendo, como no Brasil. Então, na França, recentemente, a gente foi o pioneiro, acho que, de associação de chocolate Bean to Bar no mundo, né? Mas já está ocorrendo. Mas a ideia não é fiscalizar como a Anvisa, né? Mas é simplesmente você alinhar, né, os produtores que estão trabalhando dentro desses parâmetros. Vamos voltar para a Bélgica. Agora é a mãe do Marcos, a Lilian, que vai contar para a gente como o belga dribla a tentação de comer doce todo dia. Na família deles, chocolate está liberado, mas em dias especiais. Me chamo Lilian e sou a mãe do Marcos. Eu gosto de chocolate, muito. Eu evito comer, mas aqui na Bélgica, em todo lado que você vai, tem uma loja que vende chocolate. Na padaria tem croissant de chocolate, tem pão de chocolate, tem tudo chocolate. Nos lugares que eu já trabalhei, nas casas das madames, sempre tem um chocolate para oferecer para as visitas ou alguém da família que gosta, mas muitas evitam. Outras gostam de chocolate bio. Eu acredito que as pessoas não comem tanto chocolate quanto o país oferece pela saúde, uma questão de saúde. Muito açúcar não faz muito bem, né? Vamos provar. Mostra a bonita sua. Esse daqui.
provei, é bom? Deixa eu ver esse outro aqui. Muito bom. Esse aqui ele é de caramelo salgado, é uma delícia. As trufas, você tem ela tradicional, você tem ela com nozes, você tem ela com licor dentro também. Esse aqui tem um tipo de pasta de chocolate, vamos dizer assim, um tipo de doce de leite de chocolate, vamos dizer assim, né? É um creme. As pralinas que eu peguei, tem um recheio gostoso com gosto de morango. Então cada pralina tem um recheio diferente. Bruno, o Brasil tem um mercado de chocolate artesanal, inclusive você representa algum desses produtores. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: existem leis e regras específicas para a produção de chocolate artesanal no Brasil? Não, as regras são as mesmas. Inclusive, é um problema sério que a gente tem, né? Porque as mesmas regras que a Nestlé tem que usar, tem que seguir, né? Uma pequena fábrica tem que seguir. Então, é bem complicado, né? Pensando no tamanho, né? Pensando na questão física mesmo, o espaço que você tem, as máquinas, enfim. Existe a legislação que no caso do Brasil, é feita pela Anvisa, todo mundo tem que seguir. Agora, a questão da diferença, né? É que esse chocolate artesanal, o fato também dele ser artesanal não significa que todos são bons. Bons, assim, no sentido de qualidade, né? Quando a gente pensa em qualidade, a gente tem dois aspectos. Tem o aspecto, no caso do chocolate, né? Aquele aspecto de saúde, né? Que eu acho que é um dos principais, né? Que a Anvisa dá conta, né? E aí você tem o aspecto de qualidade de prazer, o hedônico, né? Que a gente chama, né? Que é o quanto aquele chocolate te dá prazer, te dá uma sensação boa. E você tem também a questão da qualidade gastronômica, né? Que muitas vezes você prova o chocolate ou gosta do chocolate pelas características que ele tem. Ele, às vezes, não é aquele chocolate que você come ele inteiro, você come um pedacinho, mas ele é interessante porque ele traz sabores de coisas inusitadas, né? Já o chocolate hedônico, esse que dá o prazer, ele tem gosto de chocolate, mas ele é gostoso, ele traz caramelo, traz essas coisas. Mas não existe vamos falar assim, uma regra, né? Na verdade, o que determina é o teu produto, no caso do chocolate artesanal, tem um valor agregado mais alto, ele é aceito pelo público, ele é comprado, recomprado. Então, na verdade, a regra é regra de mercado, né? No nosso caso, né? A Anvisa proibiu em 2022 a entrada de um chocolate belga em função de uma contaminação na fábrica. Eu queria que você explicasse para a gente agora, existe recall também de chocolate, desses itens alimentícios? Sim, nesse caso que você falou, foi uma contaminação por salmonela, que é uma coisa muito séria e pode matar, né, inclusive, né? Então, você vê, com todo o rigor que deve ter, né, uma empresa, né, no caso belga, né, às vezes acontece, né? E como acontece também no chocolate artesanal. Depende da questão, né? A gente tem que fazer a troca do produto. Então, mas geralmente é interessante. No chocolate, o maior problema que dá é as pessoas não saberem guardar ele de uma forma direita. Então, você pega o chocolate ele derrete a uma temperatura de 32 graus. Então, imagina uma pessoa na Bahia que tira o chocolate da loja, que está no ar-condicionado. Então, geralmente, as reclamações que a gente recebe são o chocolate ficou esbranquiçado, né? Porque o chocolate é uma dispersão, né, de sólido de cacau, açúcar e leite na manteiga de cacau. Então, quando ele está moldado, bonitinho, na temperatura correta, ele fica daquele jeito que a gente conhece, o sabor dele é agradável e tal. Quando ele derrete e depois esfria de novo, né, e endurece de novo, ele vai soltar as partes. Então, a manteiga de cacau vai vir para cima, o açúcar, então ele fica esquisito. Então, normalmente, o problema que a gente tem no chocolate é com relação a essa forma inadequada de armazenar ele, né? Seja saindo da loja ou você, da sua casa, você não põe ele num lugar refrigerado, né? Depende do lugar, você tem temperaturas acima de 30 graus. Então, mas se tiver algum outro problema, né? A gente realmente tem que... são as regras de defesa do consumidor que são vigentes no país. Então, a gente tem essa responsabilidade, né? Se houver algum problema, de trocar o produto. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais,
Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter, e no Spotify. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!